Henker que vive duas vezes. Capítulo 465. Bureau Central, 7. Doyle estava sentado na sala de controle central do castelo flutuante, Laputa, revisando os relatórios recebidos de vários andares da torre. Concluímos a aquisição do 11º andar. Os 3 clãs que governavam o 24º andar fizeram um juramento de nos servir. Há 2 vítimas do nosso lado e 241 do lado deles. Garantimos o 48º andar. Encontramos com sucesso todos os espiões dos outros clãs fora da torre. A sugestão do líder do clã de usar Night Watch para erradicar esses espiões foi muito útil. Obrigado a todos, respondeu Doyle. Demon Built Castle, Illusion Nighted, Iron Throne e Children of the Forest eram conhecidos por terem a maior força entre as organizações afiliadas de Artia. Eles também foram reconhecidos por sua lealdade ao Rei das Sombras e por sua disposição em servir na linha de frente durante a batalha. Eles ficaram famosos como as 4 Asas Negras. Antes de Yong-Woo desaparecer por motivos pessoais, essas 4 forças já haviam começado a cumprir fielmente a ordem de limpar todos os remanescentes da Terra do Sangue, dos Elohim e do Exército do Diabo e assumir o controle dos outros clãs abaixo do 50º andar. Graças a isso, os andares inferiores e as áreas fora da torre estavam agora firmemente estabelecidos como território de Artia. Os insurgentes que se recusaram a reconhecer e sucumbiram à autoridade de Artia fugiram para os andares superiores. O resto aceitou a vida dentro da nova ordem. Devido a este desenvolvimento, o 52º andar tornou-se o novo campo de batalha entre as forças de Artia e aqueles que se opunham a elas. Artia estava atualmente no processo de reorganizar suas forças para romper essa barreira, preparando-se para atacar e avançar rapidamente pelos andares. Ao mesmo tempo, os membros da elite de Artia concentravam-se em avançar para a torre, o que vinham adiando. Em algum momento, eles teriam que enfrentar e derrotar o dragão branco no 76º andar. Com esses planos em andamento, Doyle foi encarregado de supervisionar esses assuntos em nome de Yong-Woo. Young, posso perguntar por que você é tão obcecado por dominação? Parece que você está buscando um sistema ainda mais seguro que o dos 8 clãs. Antes de Yong-Woo subir para o 51º andar, Doyle foi instigado por sua curiosidade de perguntar por que Yong-Woo estava tão motivado a dominar os outros clãs e reconstruir uma nova ordem. No momento, todos o viam apenas como uma coisa: um tirano. Antigamente, Yong-Woo era visto apenas como mais um jogador de elite nascido com qualidades valorizadas pela torre. No entanto, à medida que avançava pelos andares e escapava das garras da morte repetidas vezes, ele parecia se tornar mais vingativo. Ele parecia obcecado em engolir a torre inteira, como se fosse a compensação que lhe era devida. Parecia que ele estava tentando se tornar o próximo desafiante a enfrentar Alforone, assim como a Rainha do Verão no passado. No entanto, pelo que Doyle sabia sobre Yong-Woo, ele não tinha muita fome de poder ou honra. Ele se vingou daqueles que estiveram envolvidos na morte injusta de seu irmão mais novo, punindo aqueles que fizeram vista grossa à situação de seu irmão. Foi por isso que Doyle pensou que Yong-Woo se sentiria satisfeito depois de revitalizar as lendas de Heavenwing e Artia. No entanto, os planos que Yong-Woo colocou em prática eram muito diferentes do que Doyle esperava. Doyle. Sim. Isso me ocorreu um dia. O que? Enquanto esta torre existir, a guerra nunca terminará. Mesmo depois de completar minha vingança, o maior inimigo ainda permanecerá. Quem faria isso? A torre. Doyle ficou sem palavras. Pretendo derrubar a torre algum dia. Para fazer isso, preciso reunir mais fé. Doyle não sabia que tipo de desenho Yong-Woo estava desenhando. Ele só podia adivinhar que Yong-Woo tinha um plano que se estendia para um futuro distante e era muito mais amplo do que Doyle poderia imaginar. Os seguidores de Yong-Woo também sabiam, no fundo, que o que quer que Yong-Woo estivesse planejando não os prejudicaria. Mesmo que seja prejudicial, se for a vontade de um Deus, então eu, como apóstolo de um Deus, devo apenas observar e executar a sua vontade. Os apóstolos eram aqueles que agiam em nome da vontade do seu Deus. Foram eles que lideraram os crentes na linha de frente para que as palavras de Deus pudessem ser pregadas ao mundo. Artia logo se tornaria a fiel congregação de Yong-Woo, e Doyle seria o elo de ligação entre eles e seu Deus. Assim, ele nunca poderia ter dúvidas ou questionar a vontade do seu Deus. Pela primeira vez em sua vida, Doyle escolheu por si mesmo, então serviu de todo o coração. Além disso, este momento foi extraordinário. Daqui a 5 dias, assim que a restauração do 51º andar estiver concluída, construiremos um acampamento base lá. Como será um posto avançado de conquista, cada clã, incluindo os Blackwings, deve enviar suas elites e rankers para tripular o acampamento base. Confio que os filhos da floresta garantirão que não haja interrupção no abastecimento, disse Doyle, transmitindo as ordens de Yong-Woo. Sim, senhor. Sim, senhor. Doyle recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados enquanto as respostas chegavam. O trabalho interminável era cansativo, mas ele sabia que ficaria ainda mais ocupado durante o período que antecedeu a conquista real. Doyle queria fechar os olhos um pouco. Atrás dele, o fantasma da Rainha do Verão olhou por cima do ombro antes de se virar e desaparecer. O silêncio caiu sobre Laputa. Chefe. Enquanto Chemical caminhava dentro de um túnel, um de seus fiéis subordinados, Sudo,
Chamou-o depois de observar sua expressão por um tempo. Sudo era o líder do grupo que desafiou Yeon-woo. O que? Químico perguntou. Assim que viu os olhos penetrantes de Chemical, Sudo automaticamente endireitou as costas. Aqueles olhos pertenciam a um assassino que massacrou centenas de jogadores sem pestanejar. Eram olhos que fariam qualquer um sentir um arrepio na espinha. Qualquer um que desafiasse esse olhar seria derrubado, suas cabeças seriam cortadas ou então transformadas em uma mancha vermelha adicionada às pedras lágrimas de sangue. Sudo também sentiu um frio gelado percorrendo sua espinha. No entanto, tenho mais medo dele do que do capitão, Sudo pensou ao se lembrar dos olhos inflexíveis e brilhantes de Yeon-woo. Seu medo da química desapareceu. Se Chemical era uma fera feroz, Yeon-woo era mais. Como um fantasma. Um fantasma que se movia silenciosamente, mas que devorava suas vítimas completa e impiedosamente. Yeon-woo possuía algo intangível que afetava a essência de todos. Yeon-woo lembrou do Rei Marcial, outro jogador de elite que entrou na torre há várias décadas e chocou a ordem estabelecida. Chemical, que era o mais forte entre os prisioneiros da caverna, sofreu a pior surra do Rei Marcial. No final, a química teve que se submeter ao domínio tanto do professor quanto do aluno. Era compreensível que ele estivesse de tão mau humor. No entanto, ao olhar nos olhos imprevisíveis de Chemical, Sudo hesitou em falar, embora sentisse que precisava transmitir as opiniões de seus subordinados. Ele lançou um olhar de soslaio para Mary, mas Mary continuou assobiando como se não tivesse visto nem se importasse em reconhecer o olhar de Sudo. Maldito garoto mensageiro, Sudo murmurou baixinho, jurando chutar a bunda dela se tivesse a chance. O que é? Chemical gritou, fazendo Sudo sair de seus pensamentos. Não deveríamos usar as pedras lágrimas de sangue? Sudo conseguiu gaguejar. Pedras de lágrima de sangue? Chemical repetiu, um pouco de loucura brilhando em seus olhos. Sudo assentiu vigorosamente. Se deixarmos que ele continue correndo como quiser, haverá divisões entre os irmãos. Antes que isso aconteça, não deveríamos colocá-lo em seu lugar na frente de todos? A loucura selvagem do Chemical pareceu diminuir por um momento. Ele contemplou por um tempo e depois declarou. Você sabe o que significa usar as pedras lágrimas de sangue, não é? Sim, eu sei. Não, você não sabe, disse Chemical em voz baixa. Senhor, eu sei, Sudo respondeu com confiança. Ele já havia começado a falar o que pensava, então sua voz ganhou mais força. Adamantino, que poderia aumentar o poder mágico de forma monstruosa, foi feito de pedras lágrimas de sangue, que por sua vez só foram encontradas na caverna de Yanik. Foi em parte a razão pela qual muitos prisioneiros decidiram não sair, apesar de terem cumprido a pena. Contanto que se cumprisse a cota diária, poderia-se manter quaisquer minerais extras. Se conseguissem coletar uma grande quantia, teriam uma enorme vantagem ao retornar à torre, já que tinham materiais suficientes para criar artefatos de nível superior. Foi por esta razão que Sudo, Mary e Chemical foram instruídos por seus superiores a vigiar a caverna de Yanik. Eles foram ordenados a fazer duas coisas. Coletar o máximo possível de pedras de lágrima de sangue e encontrar a essência de sangue adormecida escondida em algum lugar dentro da caverna. No entanto, mesmo que o Bureau Central fizesse vista grossa às suas coleções pessoais de pedras lágrimas de sangue, eles nunca permitiriam que alguém levasse a essência do sangue. Assim, ao longo das últimas décadas, o grupo moveu-se secretamente para adicionar irmãos um por um e procurar a essência do sangue. A essa altura, eles já tinham uma boa ideia de sua localização, o coração da caverna. Devido às profundezas desconhecidas da caverna, até mesmo o Bureau Central não sabia quais perigos se escondiam ali. A única coisa que restava fazer era procurar um caminho para o coração da caverna. No entanto, um discípulo de Marshall King apareceu de repente. Isso foi realmente uma coincidência? Eles não achavam que qualquer informação vazasse sobre suas atividades, mas o Bureau Central poderia ter notado alguma coisa. Seja qual for o motivo, a aparição do discípulo causou um grande impacto em seus planos. A vigilância mais pesada de Tarnek e dos outros Bridgeheads significava que seus movimentos eram restritos. Além disso, os irmãos que eles recrutaram não estavam unidos com ideais semelhantes, mas apenas se preocupavam em receber uma parte dos despojos quando encontrassem as pedras lágrimas de sangue e a essência de sangue. Se o químico deles perdesse a autoridade, era altamente provável que suas hierarquias e alianças desmoronassem. Alguns já estavam extremamente agitados e, para manter os irmãos unidos e focar mais na busca, não tiveram escolha a não ser subjugar essa variável inesperada o mais rápido possível. Felizmente, havia uma maneira de usar as pedras lágrimas de sangue. A alta administração já descobriu como as pedras lágrimas de sangue poderiam ser usadas para contornar a limitação do sistema em seus poderes, e eles poderiam recuperar suas habilidades como Rankers. A caverna estava cheia de tantas pedras de lágrima de sangue que era quase impossível não tropeçar em uma. Se eles fizessem tudo, o Bureau Central definitivamente descobriria sua trama. No entanto, se controlassem o uso das pedras lágrimas de sangue, seriam capazes de evitar a vigilância do Bureau Central. Na verdade, eles até testaram isso várias vezes. Ainda assim, se quisessem desafiar Yeon-woo, teriam que assumir esse risco, no mínimo. Isso pode até se tornar uma rebelião, pensou Sudo. Vocês todos pensam da mesma forma? Chemical perguntou enquanto olhava para os outros irmãos. Como ele sabia o que Sudo sabia,
Ele entendeu a intenção e o significado de Sudo. Todos assentiram com expressões firmes. Tudo bem, deixe-me considerar isso. Eu lhe darei uma resposta dentro de um dia. Obrigado por considerar nossas opiniões. Preciso organizar meus pensamentos. Deixe Mary e leve os outros embora. Sudo olhou para a garota Halfling. Chemical sempre conversava com o Halfling quando se tratava de tomar decisões importantes em relação aos movimentos da Irmandade. A química provavelmente dependia da competência única que os Halflings possuíam. As raças inferiores tendiam a desenvolver características para sobreviver. Quando restaram apenas Chemical e a Halfling Mary, Chemical de repente caiu de joelhos, batendo a cabeça no chão. Bam! Sangue espirrou quando sua testa se abriu. Suas ações repentinas não correspondiam à imagem e ao prestígio associados ao carrasco das areias quentes. Seus olhos selvagens e ferozes suavizaram-se nos de uma ovelha inocente. Se alguém que conhecesse Chemical ou se os irmãos vissem essa cena, estariam em crise. Como se estivesse acostumada com esse comportamento, Mary sentou-se de pernas cruzadas em uma pedra próxima. Ela já não parecia ocupada e respeitosa com os irmãos e, em vez disso, a dignidade e a linguagem corporal de um líder eram evidentes nas suas ações. Sinto muito. Qualquer que seja, as coisas não podem correr bem o tempo todo. Não foi seu erro. Quem poderia imaginar que o maldito discípulo do rei marcial apareceria? Mesmo a alta administração não esperava isso. Chemical comandou os movimentos da Irmandade na caverna de Yaanic. No entanto, foi a Halfling Mary quem foi encarregada de monitorá-los e avaliá-los. Ele sabia que a reputação dela já havia alcançado as estrelas e que ela era um ser antigo. Chemical não conseguia nem adivinhar sua verdadeira identidade. A única coisa de que ele tinha certeza era que, se ela quisesse que isso acontecesse, muitos, se não todos, os prisioneiros e guardas morreriam neste lugar. O que devo fazer? Você deve se lembrar de como Marshall King derrubou nossa estatura e prestígio há muito tempo. Ao relembrar os acontecimentos daquele dia fatídico, Mary ficou furiosa. Todos os planos que eles prepararam tornaram-se inúteis graças à destruição violenta de Marshall King. Algo que ele fazia sempre que estava entediado. Sua tentativa de aliviar o tédio levou a uma quantidade enorme de danos, incluindo a destruição de toda a essência do sangue que eles encontraram. Como disse Sudo, não é muito importante se o discípulo sabe ou não o que estamos fazendo. Rachadura. Mary rangeu os dentes. Seus olhos brilharam com malícia. Ele deve ter vindo com algum plano em mente. Agora, algum incidente sensacional certamente explodirá e, como da última vez, há uma enorme possibilidade de que nosso trabalho até agora seja em vão. Se for esse o caso, definitivamente deveríamos usar as pedras lágrimas de sangue contra ele. Não, não é suficiente, disse Mary enquanto cortava as palavras de Chemical. Ela balançou a cabeça e continuou. É óbvio que ele contornou as limitações do sistema da torre assim como meu professor fez. Não seremos capazes de sobreviver apenas usando as pedras lágrimas de sangue para aumentar nosso poder mágico. Precisamos recuperar a todo custo a proteção do sistema da torre. O discípulo está fora das limitações da torre? A compreensão desse fato absurdo por Chemical apareceu em sua expressão facial. Sei como. Confie em mim, tenho certeza disso. A tribo de um chifre não tem seus próprios meios amaldiçoados de não confiar no sistema? Chemical de repente engoliu sem pensar. Até um idiota entenderia as implicações. Todos os altos escalões sabiam da parede inquebrável da tribo de um chifre. Mugong. Então, o que podemos fazer? Chemical perguntou com a voz trêmula. Os olhos penetrantes de Mary brilharam. Teremos que levar nossos planos adiante. Isso é. Embora não tenhamos encontrado a localização exata da essência do sangue, sabemos sua localização aproximada, então iremos para lá. Diga a Sudo e aos outros irmãos para iniciarem imediatamente uma rebelião. Usando as pedras de lágrima de sangue para recuperar a proteção do sistema da torre, os irmãos poderiam se revoltar e pressionar os gerentes do Bureau Central. Durante a confusão, Chemical e Mary entrariam no coração da caverna e pegariam a essência do sangue. Se a rebelião fosse bem sucedida, a caverna de Yaanic cairia nas mãos da Irmandade. Mesmo que a rebelião falhasse, eles teriam adquirido a essência do sangue. Então era uma situação ganha-ganha. Embora estivessem se mudando um ano antes do previsto, estavam quase prontos para agir. Chemical ficou sem qualquer hesitação. A loucura em seus olhos, reprimida por Maria, reapareceu e se espalhou por todo o seu corpo. Mary também se levantou para fazer o que precisava fazer. De repente, toda a caverna começou a tremer. Calafrios percorreram suas costas assim que instintivamente levantaram a cabeça, suas expressões endureceram. Pedaços de pedra e poeira desceram e rachaduras começaram a aparecer e se espalhar pelo teto à medida que o tremor se intensificava. De jeito nenhum, esse filho da puta já fez sua jogada? Embora esperassem que um discípulo do rei marcial agisse sem qualquer preocupação, nenhum deles esperava que ele causasse comoção apenas algumas horas depois de chegar. Os guardiões como Tarnek estariam monitorando de perto qualquer desenvolvimento a partir de agora. Eles estavam planejando sua própria rebelião, mas naquele curto período de tempo, o impensável já havia se tornado realidade. O discípulo de Marshall King era ainda mais louco que seu professor. Quang, barulho, Cláudio, a caverna tremeu como se estivesse começando a desabar. Porra, os gritos de Mary foram engolidos pelo barulho das paredes trêmulas da caverna.